ACH 5542, Bioquímica 1. Água. Essa aula foi preparada utilizando-se o livro Princípios de Bioquímica de Lehninger e o livro do Irving Schlegel, que será mencionado a seguir. Dando continuidade às propriedades da água, uma propriedade importante da água é que ela se ioniza. Então, a água pura levemente ionizada. O que é esse levemente? A água, aqui ela dissociou, um equilíbrio, que dissociou em H+, mais OH-. Isso ocorre porque a água faz pontes de hidrogênio. Então, se eu tenho duas moléculas de água vicinais, o que pode ocorrer é que essa ponte de hidrogênio pode ser suficiente para extrair esse próton daqui. Então, ele tem uma tendência a perder, porque o oxigênio, ele já, por ser mais eletronegativo, retira esses elétrons dele. Então, aqui está mais positivo e aqui está mais eletronegativo. Tem duas cargas eletronegativas aqui. E aí o que eu tenho aqui? Esse salta para cá e eu tenho a formação dessa espécie, H3O+. E como esses elétrons ficaram com esse oxigênio, eu formo OH-. A espécie H3O+, é chamada hidrônio ou hidroxônio. Em geral, não se escreve assim, dessa forma. A gente opta por isso daqui que é mais simples. Mas o correto seria você sempre colocar a água vai produzir H3O+, e OH-. Aí depois teria que acertar a estequiometria. Como que esse H+ migra em uma solução? Bom, ele migra por um mecanismo chamado de salto de prótons, ou proton hopping. Então aqui representa-se um hidrônio, e o hidrônio ele faz ponte de hidrogênio com a água vicinal. Então, o que acontece é que aqui eu tenho o desenvolvimento de uma carga, eu tenho uma carga positiva, e esse oxigênio não quer ficar assim, então ele vai tender a roubar esse elétron para ele e voltar a ser água. Por outro lado, esse oxigênio é bastante eletronegativo, então ele vai atrair esse próton, mas aí ele teria de compartilhar um elétron com ele. Ao fazer isso, essa molécula de água aqui se torna um hidrônio. E isso ocorre sucessivamente, saltando de molécula em molécula de água. Então não é que o H+ ele migra, ele salta. E aí ele aparece aqui ao final, quando esse H+ salta para cá, que eu tenho formação de H3O+, todas essas outras moléculas aqui são moléculas de água. Isso é importante porque quando falarmos de transporte através de membranas, as moléculas que transportam água, por exemplo, aquaporinas, elas vão ter que ter mecanismos dessa forma, transportam prótons, vão ter que ter mecanismos internos que estabilizem o proton hopping. Bom, a ionização da água ela é uma equação de equilíbrio que cai nessa forma, A mais B em equilíbrio com C mais D. E esse tipo de equação permite que eu calcule uma constante associada a esse equilíbrio, que é chamado constante de equilíbrio, que é o produto da concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Então, para a equação de dissociação da água, a constante de equilíbrio vai ser produtos H+, concentração de H+, vezes concentração de OH-, dividido pela concentração de água, que é o reagente. Bom, concentração de água é uma coisa que eu posso calcular. Então, por exemplo, em 1 litro de solução, essa é a massa molecular da água, 18 gramas por mol. E 1000 ml de água, que é 1 litro, tem 1 quilo, 1000 gramas. Então, basta dividir 1000 por 18, eu tenho que a concentração de água em uma solução de água pura é 55,5 molar. E isso me permite retornar essa equação aqui. H+, concentração de H+, vezes concentração de OH- dividido por 55,5 igual a constante de equilíbrio. Bom, isso é um número, isso daqui também é um número. Eu posso colocar essas coisas do mesmo lado, porque isso daqui tudo vai ser um único número, uma constante que eu vou chamar de Kw. Então, Kw é o produto das concentrações de H+ e OH-, que é este número aqui. Então, Kw é chamado produto iônico da água.
O que isso daqui indica, esse produto iônico, indica que se a concentração de H+ variar, a concentração de OH- também varia de forma correspondente a que o produto das concentrações vai ser sempre o mesmo valor. Então eu posso calcular esse produto aí e o valor do Kw é 10 a menos 14 molar ao quadrado. Então só multiplicou, né, a constante, a concentração da água pela constante de equilíbrio e deu isso daí. Para a dissociação da água. Bom, vamos pensar numa situação especial, uma situação particular em que eu tenho as mesmas concentrações de H+ e OH- presentes na água pura. Então, o meu Kw ele pode ser escrito como H+ ao quadrado ou H- ao quadrado, né? Uma vez que isto é igual a isso. E aí, simplesmente, calcular a raiz quadrada vai dar o valor da concentração de H+, que é igual à concentração de OH-, quando as duas concentrações são iguais, e esse valor é 10 a menos 7. Então, quando se fala que a água é levemente ionizada, é disso que se fala. Esse é o levemente ionizado. É uma quantidade muito pequena de íons que ela ionizou. A maior parte está na forma de água, não ionizada. Mas, retornando um slide, lidar com expoentes não é uma coisa agradável quando você vai fazer matemática. Então, o pessoal prefere, quando se depara com números assim, trabalhar com outro tipo de escala, uma escala logarítmica. Então, criou-se uma escala chamada escala de pH. Essa escala de pH é obtida assim. Você aplica o operador menos log na concentração de H+. Então, menos log da concentração de H+ é igual a pH. Então, P significa menos log, né? Então, pH menos log de H+. E aí, calcula-se quanto é menos log de H+, e o menos log de H+ é 7. É muito mais fácil trabalhar com 7 do que com 10 a menos 7. É óbvio que isso é muito fácil, né? Você olhar lá o 10 a menos 7 e imaginar que é o 7. Mas quando você tem números quebrados, é muito mais fácil ir para o pH e não na concentração de H+. Então, assim, estabeleceu-se uma escala, e esse é o meio da escala, em que a concentração de H+ igual a concentração de OH-, pH igual a 7, pOH igual a 7 também. E essa é a escala. Então, o Kw, então, ele diz que existem duas espécies em água pura, H+ e OH-. Quando a concentração de uma varia, a outra varia correspondentemente para que o produto Kw, o número, não se altere. Que é o que ocorre aqui. Quando eu tenho uma concentração de H+ muito baixa, muito alta, né, 10 elevado a 1 molar aqui, eu vou ter uma concentração muito pequena de OH-, 10 a menos 14. Então, eu tenho 1, 10 a menos 14, 0, 14. Então, 0 mais 14 dá 14. Quando eu tenho 0,1 molar de H+, eu tenho 10 a menos 13 molar de OH-, 13. Mais 1 dá 14. E sempre vai dar 14 porque esse valor é o Kw. E se eu multiplicar esse valor por esse, sempre vai dar 10 elevado a menos 14, que é o Kw. Então, é muito fácil você trabalhar assim com escalas desse jeito do que você trabalhar com expoente. Você teria que parar um pouquinho para pensar e conservar a base e somar os expoentes. Mas, mesmo assim, ainda está fácil. Mas se você tem os valores mais quebrados, isso vai te prejudicar. Por isso que a escala P, o pH, é melhor. Talvez você não visualize bem assim, mas essa imagem elucida um pouco melhor. Então, quando eu tenho 1 molar de H+, eu tenho só isso de OH- em 1 litro. E à medida que eu vou reduzindo a concentração de H+, a minha concentração de OH- sobe, até que eu tenho valores iguais em pH 7, e esses valores vão divergindo até que eu tenho 1 molar de OH- e 10 a menos 14 molar de H+. E isso aqui
corresponde a esses valores da escala. Então, se eu falo que a minha solução tem pH 2, a concentração de OH- é muito baixa. Se eu falo que minha solução tem pH 12, você sabe que a contribuição do H+ é muito pequena. O OH- tem uma contribuição maior para o número de espécies ionizadas livres nessa solução. Pergunta: calcular o pH de uma solução de ácido clorídrico 10 a menos 8 molar. Para o vídeo, tente calcular. Se você pensou um pouquinho, você deve ter observado que quando você calcula o menos log de 10 a menos 8, né, aplicando a fórmula pH igual a menos log de concentração de H+, vai dar pH 8. Mas isso vai contra toda expectativa e contra a lógica. Então não pode ser básico se eu tenho um ácido em solução. Então onde que está o problema? O problema é considerar que somente há ácido clorídrico na solução. É ácido clorídrico diluído em água. E esse valor, 10 a menos 8, ele é muito menor que a quantidade de H+ dissociado na água pura. Então é óbvio que a água também contribui. Então se você quer calcular o valor de H+ total nessa solução, você tem que somar 10 a menos 8, que é a contribuição do ácido clorídrico, mais 10 a menos 7, que é o H+ proveniente da água. E aí, quando você aplica pH igual a menos log de H+, para essa soma, você tem esse valor que é razoável. É um pH levemente ácido. Então, o que acontece? Isso é um alerta. Se você, em alguma área de biotecnologia, estiver trabalhando em alguma coisa biomimética, ou algo que simula organismos vivos, você talvez lide com coisas assim, com esse tipo de sutileza. Então, você tem que estar atento, porque quando o valor da concentração de H+, de algo que foi dissolvido lá, está na escala de grandeza da dissociação da água, a água entra na conta. Como é que se mede o pH? Então, pH ele pode ser medido de várias formas. Pode ser medido, por exemplo, com a alteração da coloração de um corante. Então, eu ponho o fenolftaleno em meio ácido, ela é incolor, e no meio básico ela é violeta, rosa. Eu posso medir com fitas de pH. Então, essas fitas de pH, quando eu faço a imersão da fita, a fita ela tem esses quadradinhos aqui, e eles ficam com essas cores, dependendo do pH da solução. Eu costumo usar quase que exclusivamente essa fita. Ela é muito fácil de trabalhar. Ou você pode fazer coisas assim mais caseiras. Você pode usar o repolho roxo, que no fim das contas, isso é a mesma coisa. Eu tenho uma substância química que muda de cor com o pH. Isso daqui é bastante lúdico, né? Vocês já devem ter visto isso daí, talvez no cursinho ou no ensino médio. Então, com o repolho roxo, você bate ele em água no liquidificador e depois você testa várias soluções para ver a coloração que ela fica. E o repolho roxo, no pH 7, ele tem a coloração roxa, que é isso daqui, ó, sal. Isso aqui é sal de cozinha normal, a coloração dele. À medida que eu vou acidificando, a cor do repolho roxo ele vai se alterando. Então, ó, vitamina C, soda, aspirina, que é um ácido, né? Ácido acetil salicílico, vinagre, e isso aqui é o ácido muriático. E à medida que eu subo o pH, ó, baking soda, que é a soda que é utilizada para culinária, né? Bicarbonato, né? É azul washing soda, que seria essas sodas que usam em máquina de lavar. Amônia, esses amoníacos que são vendidos aí, e aquele composto que aqui no Brasil a gente chama de diabo verde, né? É um produto à base de hidróxido de sódio, então ele vai ter coloração verde. Então você vê que eu tenho toda uma matiz vasta de cores por causa de um corante que está se alterando. Mas quimicamente, o que é que ocorre de fato? O que ocorre
é que a minha molécula ela passa por uma série de equilíbrios. E esses equilíbrios alteram a cor dessa molécula. Então aí você vê aqui, em pH 3 eu tenho esse equilíbrio, em pH 4 até 5 eu tenho a formação de um OH aqui, essa dupla vai abrir, um OH vem para cá e por aí vai. Aí eu tenho o azul e eu tenho o amarelo, em que eu tenho aqui um desprotonado aqui, nesse cara saiu. E aqui esse anel está aberto, né? Ele abriu aqui, porque acho que o pH ele está muito básico, acaba abrindo esse anel. Então você vê, um indicador de pH nada mais é que uma molécula química que altera de estrutura, e essa estrutura está associada com a cor dela. Outras formas de medir o pH é o eletrodo de vidro, eletrodo de pH. Então, o eletrodo de pH ele tem um visor, que é isso daqui. Esse visor está ligado a uma parte eletrônica, que seria essa caixa. E essa caixa aqui está ligada ao eletrodo. O eletrodo ele tem uma parte interna, que é uma solução diluída de HCl, e um fio de prata, cloreto de prata, que é o eletrodo interno. Ele tem, isso aqui é um tubo interno. Ele tem um tubo externo, onde está ligado um outro fio, que é chamado de eletrodo de referência. E aqui tem o que a gente chama de junção porosa, que é um pedacinho de porcelana que permite conectar isso com o meio externo, que é esse meio aqui que está azul. O eletrodo está aqui, né? Aqui está a bolinha de vidro dele. E essa é uma bolinha de vidro que ela tem de 50 a 100 micrômetros de espessura, isso dá 0,05 a 0,1 milímetro. Ela é bem fininha. No passado, na década de 80, por exemplo, as bolas de Natal eram feitas com isso daí, né? Eram bastante frágeis, né? E isso permite que eu consiga medir o pH. Mas como? O como está neste vídeo. Glass electrodes, the pH-sensitive element is a glass bulb. Bom, aqui ele está mostrando o eletrodo de vidro. Essa é a parte interna dela. É o bulbo de 50 a 100 micrômetros. That is fused to the end of a glass tube. Que está fusionado a um tubo de vidro. The electrode is filled with a neutral potassium chloride solution. Então aqui ele colocou uma solução de KCl neutra, buffered at pH 7 and tamponada em pH 7. Contains a silver chloride wire that forms. E aqui é o que a gente chama de eletrodo de prata, cloreto de prata. Então eu tenho prata aqui, prata coloidal, né? E cloreto de prata. Quer dizer, eu tenho prata metal e cloreto de prata na pontinha desse eletrodo. Forms the electrical connection. Essa é a parte externa, que é o eletrodo de referência. Então, o eletrodo de referência system is located in the outer glass tube and also consists of a ele é um tubo externo que também tem silver chloride wire in a a solução de cloreto de potássio, e aqui tem um fio de prata. Potassium chloride solution. A so-called junction protects the reference system from the As duas coisas estão organizadas no mesmo medium to be montagem. measured without disconnecting. E aqui, por esses poros, eu tenho as tais junções porosas. O que a junção porosa faz? Ela conecta isso com isso. Olha, isso daqui é a parte sensorial do eletrodo interno, e isso está conectando com o eletrodo externo, que está de fora, esse aqui. Então, se isso está conectado com isso, eu fechei um circuito elétrico. E somente assim eu consigo fechar um circuito elétrico para passar a corrente elétrica, que pode vir daqui, vir para cá e ficar fluindo desta forma. The electrical connection between them. The pH value is calculated. Então, o valor de pH ele é calculado medindo-se o potencial elétrico entre esses dois fios, né? Na verdade, as coisas estão ligadas lá em cima, né? Mas ele representou aqui. E aqui tem um voltímetro. From the potential difference between the reference system and the measuring system. Let's take a closer look at the pH-sensitive glass bulb to understand how this potential difference is Ele vai formed. explicar o mecanismo, agora, como isso Diluted funciona. hydrochloric acid, for example, contains Então aqui você tem o meio externo, certo? Íons H+, íons cloreto. Isso daqui é aquela fina camada da bolinha de vidro
do eletrodo de vidro de 50 a 100 micrômetros. Large negatively charged chloride ions E o que and small acontece? positively Os charged H+ hydrogen do meio ions. externo, When the pH sensor is immersed eles into vão se this acid, associar. the hydrogen ions are Os H+ do meio externo, eles vão se associar ao vidro do lado externo. E aí vem o contrair cloreto. Isso aqui a gente vai chamar de camada gel. able to penetrate the boundary area of the glass membrane, the so-called gel layer. The considerably larger chloride ions remain in the solution. The result is a charge separation. The same process occurs on the E o mesmo processo vai ocorrer do lado interno. Veja bem, eu tenho que agora ficar preocupado qual é a concentração de H+ aqui e qual é a concentração de H+ aqui. Lembra que essa aqui é uma solução neutra de KCl. inside of the sensor with the neutral solution buffered Então, at se ela é neutra, a concentração de H+ é menor. pH 7 Nessa that situação, has a constant concentration of hydrogen ions. If the hydrogen ion concentration, hence the pH value on the inside, differs from the concentration on the outside, a measurable potential difference forms. bom, aqui, como tem a concentração que é constante interna é diferente da externa, o meu voltímetro detecta o sinal. If the hydrogen ion concentration on the inside is lower than on the outside, as shown here, the measured Então, quando essa concentração é menor que essa, o pH é menor que 7. solution is acidic, with a pH value lower than 7. If the hydrogen ion concentration is Se a concentração é igual, pH neutro. identical on both sides, no potential difference forms, and the measured solution is neutral, with the pH value 7. The measured solution is basic if the hydrogen ion concentration inside the glass bulb is higher than in the measured solution. E se for maior, então você tem o pH, se for maior no lado interno, que é constante em relação ao externo, você tem o pH básico. Bom, então com isso deu para entender como funciona o eletrodo de pH. Então você pode medir o pH utilizando corantes, utilizando corante em um papel, utilizando um corante líquido que você adiciona à solução e vê a mudança de cor. Ou você pode usar um eletrodo. Mas o que eu vou tentar mostrar para você é que é possível saber o pH de uma solução sem precisar desses eletrodos, e isso te torna um pouco livre em relação a ter ou não um pHmetro no laboratório, pelo menos para algumas coisas que se pode fazer. Definição de ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Então, em bioquímica, a gente tem várias definições, né? Tem a definição de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e Lewis. Para o nosso interesse aqui dessa aula, a gente vai usar a definição de ácido-base de Bronsted-Lowry. Segundo Bronsted-Lowry, ácido é a substância que pode doar prótons. E a base é a substância que pode receber prótons. Então, olhando aqui essa equação básica da dissociação de um ácido, então, o ácido HA, né, ele vai dissociar em H+ e A-. Substância que pode doar prótons é o ácido. Então, veja, o meu HA aqui, ele doou um próton. Então, provavelmente esse é o ácido. E o A- é a substância que pode receber prótons, porque esse próton vindo para cá, ele forma HA. Então, o A- é a base. Então, HA é o ácido e A- é chamado base conjugada. Então, esse é um par. Par ácido, base conjugada. Quando se fala em tampão, que será estudado daqui a pouco, sempre se fala desse par Bronsted-Lowry. O ácido, que é capaz de doar prótons, e a base conjugada, que é o aceptor, que recebe prótons. Quais são os pares conjugados ácido-base da reação abaixo? Pause o vídeo e veja. Bom, vamos ver aqui, né? O que acontece é que NH3, amônia, reage com HCl. Quando faz isso, esse H+, ele é recebido pelo NH3. Então, ele recebe o H+. Quem é o aceptor é a base. Então, a amônia é a base. E o HCl, como ele doa, ele é o ácido. HCl é o ácido de Bronsted. E o NH4, agora, se ele doa isso para o Cl-, ele é um
ácido. E o Cl- ele vai agir como base de Bronsted. Então, eu encontrei dois pares ácido-base de Bronsted-Lowry. Amônia e amônio, HCl, Cl-. Eu posso dizer isso? Posso, porque eu segui a definição. Esses ácidos, os ácidos em geral, eles podem ser tratados como dois tipos, classificados em dois tipos: ácidos fortes ou ácidos fracos. Ácidos fortes ionizam completamente em água, então toda a molécula vai se dividir em íons. Ela vai dissociar. Então HClO4 vai virar H+, ClO4-. Eu não terei HClO4 presente. Isso é o mesmo para o HCl, ácido clorídrico. Não existe HCl lá. Você tem H+, e Cl-. Isso vale para o bromídrico, iodrídico, ácido sulfúrico, ácido nítrico. 6 bases das mais fortes. Hidroxissódio é mais comum. Então, o hidroxissódio vai sempre estar em Na+OH-, hidróxido de potássio e por aí vai. De lítio, bário, estrôncio, cálcio. Então, esses daí, colocou na água, ele dissocia completamente. Nenhum deles está na forma de molécula assim. Eles estão em forma iônica. Em solução, solvatados pela água. A água rastreia íons. Então, não pode esquecer o conceito da aula anterior. Bom, e os ácidos fracos? Os ácidos fracos, eles não vão ionizar totalmente, óbvio. Se ele é fraco, então ele tem uma diferença, a diferença é essa. Ele é parcialmente ionizável. A equação de dissociação de um ácido fraco, ela é representada desta forma, né? A do ácido forte não é um equilíbrio aqui, é uma setinha única da esquerda para a direita, indicando que é irreversível. A não ser que você evapore a água, né? Mas é irreversível. Aí, HA produziu H+ e A-. E isso serve, a gente consegue aplicar a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Dê uma olhada nisso daí. Compare os tipos de ácido-base e a força de ionização desses ácidos. Você deve ter observado que o HY é o mais forte. Por quê? Pode ver, ele não tem nenhuma molécula que está associada. Ele está 100% dissociado. HZ e HX, eles são ácidos fracos, porque olha, a espécie associada aqui, espécie associada aqui. Mas eu consigo saber quem é o mais forte. Como o número de moléculas é o mesmo, olha aqui, eu tenho 3 íons e aqui eu tenho 2. Então, esses dois são ácidos fracos e a ordem de ionização é HY, o mais forte, HZ, que se ioniza um pouco mais que o HX. Esse modelo de bolinhas é bom porque ele mostra a coisa, mas é óbvio que uma preocupação de qualquer pessoa de biotecnologia que estuda bioquímica é quantificar isso e não ficar simplesmente no conceito teórico. Essa reação de dissociação de ácido fraco é uma reação que é análoga a uma reação de dissociação padrão que permite que você calcule a constante de equilíbrio. Logo, você pode calcular a constante de equilíbrio para a equação de dissociação de um ácido fraco. Aqui está. A constante de equilíbrio para essa reação vai ser concentração de HA vezes concentração de A- dividido pela concentração de HA. Multiplicação da concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. E aqui está o meu equilíbrio. Essa constante de equilíbrio a gente vai dar um nome especial para ela, vai chamar de Ka, que é a constante de ácido. Agora eu dou um nó na sua cabeça, porque essa constante é chamada constante de dissociação. Veja, é Ka do ácido, mas é constante de dissociação. Cuidado, lá na frente a gente vai falar de Kd. Na aula de proteína vocês vão ver isso daí. Então, Kd é a dissociação de ligantes em proteína, não tem nada a ver com essa. Então, Ka é a constante de dissociação do ácido. Sempre, justamente que é por isso que se coloca o A, para lembrar que é a constante de dissociação específica de um ácido fraco. E eu não vou trabalhar com esse número, porque esse número sempre vai ter um expoente considerável para
atrapalhar, então você aplica o operador menos log. Então agora a gente tem, para cada dissociação de ácido, um pKa. Então eu posso colocar isso daqui, o seu pKa, e eu sei exatamente o que está acontecendo. Uma dissociação de ácido fraco, cujo pKa é tal. Isso daqui é uma imagem que mostra alguns desses ácidos dissociando e os seus respectivos pKs. Então, ácidos monopróticos. Ácido acético. Esse é o ácido acético. Dissocia em íon acetato e H+. pKa 4,76. Amônia. Amônio se dissocia em amônio e H+. pKa 9,25. Dipróticos. Ácido carbônico. 3,77 e 10,2. Ou, no caso aqui, né, glicina, que é o aminoácido mais simples, ele tem um pKa em 2,34 e um 9,6. E ácidos tripróticos, como ácido fosfórico, né, pKa 2,14, 6,86, 12,4. Observe que o ácido fosfórico, então ele perdeu o primeiro próton aqui, né, H3PO4 virou H2PO4- mais H+. Depois, essa espécie dissocia, perde o segundo próton, vira HPO4 2-, e esta espécie vem aqui e vira o fosfato inorgânico mais H+. Bom, uma coisa que a gente sabe é que este valor numérico ele corresponde à força do ácido, e quanto for menor o pKa, mais forte é o ácido. Então, em relação ao ácido triprótico, como o ácido fosfórico, esse é um ácido muito forte, H3PO4, e HPO2PO4 2- é um ácido muito fraco, por causa do pKa dele. Agora vamos imaginar o seguinte experimento. Eu imagino que para estudantes de biotecnologia já tiveram isso. Talvez que os professores de química devem ter ensinado isso. Não sei se fizeram isso. Mas, enfim. Essa é uma curva de titulação. Como se faz isso? Eu vou ter uma solução com um ácido, no caso, que é o ácido acético. Então, eu vou estar com esse ácido acético num becker. O ácido acético, depois ele é acidulado com ácido clorídrico. Eu jogo ácido clorídrico suficiente para o meu pH baixar até 0. Então agora eu tenho um becker em que tinha ácido acético dissolvido em água e eu joguei ácido clorídrico concentrado para levar o pH para 0. É isso que eu tenho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um eletrodo de pH. Acho que essa, na minha opinião, é a única situação em que esse eletrodo é muito útil. Você coloca aquele eletrodo do aparelhinho lá, do pHmetro. E você vai agora gotejar quantidades idênticas de uma base forte. Forte porque é que se ioniza 100%. No caso, pode ser hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. E aí o que você observa? Se eu colocar quantidades bem pequenas no começo aqui, ó, eu tenho isso daqui, agora eu vou andar só esse tiquinho. O que acontece? Eu saí de 0 e dei um pulo. Aqui eu já estou em 2,5. Deu um salto de pH, de mais de uma unidade. Então, significa que nessas condições essa solução não resiste à adição de base, ela altera o seu pH. Então, eu vou adicionar um pouco mais e eu chego aqui. Então, adiciono tudo isso daqui, pum, dá outro pulo. Agora estou em 3,5. Aí eu adiciono mais um pouquinho e você vê que eu estou, sei lá, em 3,7, adiciono mais um pouquinho, 3,9, mais um pouquinho, eu estou em 3,97, mais um pouquinho, eu estou em 4. Então, a partir de um certo momento, para pequenas adições de base, eu terei pequenas variações no pH da solução. É como se essa solução que eu estou titulando com a base, ela resiste à alteração do pH. E isso prossegue, então você vai ver que vai formar uma coisa linear aqui. Então a taxa de variação ela é menor. Aqui não é linear, certo? Aqui foi uma coisa, um pulo assim. Variou muito rápido. Aqui não.
A variação ela é muito constante. Para cada quantidade de base idêntica que eu adiciono, varia bem pouquinho. E isso vai acontecendo muito bem, até que chega uma hora em que eu adiciono um pouco mais aqui. Então, de 0,9 eu adicionei isso daqui e deu um salto. O meu pH que estava em 5.8, agora ele já está em 6.5, e se eu jogar mais, eu chego até um pH de 7,5, 9. E se eu jogar mais que isso, eu posso chegar num pH de 10. Então, o que significa isso? Inicialmente, eu tenho uma solução que não resiste à alteração, mas aí eu chego num dado pH em que ela passa a resistir essa alteração do pH com adições pequenas de base, e depois chega uma hora que esse fenômeno ocorre de novo. Adições pequenas de base, essa força se perde. Esse efeito em que eu resisto à alteração do pH com pequenas adições de base tem nome. É o tal do efeito tampão. E a região onde esse efeito ocorre, ela é chamada região de tamponamento. Existe uma regra que define região de tamponamento. A região de tamponamento é sempre um pKa acima e um pKa abaixo do ácido que você está estudando. Então, como o pKa do ácido acético é 4,76, a região de tamponamento dele é de 3,76, um pKa abaixo, até 5,76, um pKa acima. Então, você consegue, para qualquer ácido fraco que você conheça, saber qual a região em que ele trabalha bem. Mais 1, menos 1 de seu pKa. Outra coisa interessante que ele mostra aqui é que esse ponto central aqui, quando a concentração das espécies, que ele mostra, concentração de ácido acético e a concentração de acetato, que é liberado por ionização, lembra que o ácido acético vai virar H+, mais acetato. Quando a concentração dos dois é igual, o meu pH que eu meço no eletrodo, ele corresponde ao pKa. Então, isso já te ensina um método muito prático de determinar o pKa de uma coisa que você não conhece. Então, inventaram um ácido X. Tem um pKa? Não tabelaram. Eu vou determinar. Faz a titulação com uma bureta de precisão e você tem o valor aí mais preciso possível desse pKa. E você pode usar isso depois para preparar soluções tampão. Ao final, eu esgotei todos os prótons que o ácido acético era capaz de doar. E aí o que eu tenho só íons acetato. Então, no final, eu tenho um monte de íon acetato, cloreto, sódio e um pouco de base em excesso que sobrou aí. Então, essa é a curva de titulação clássica, que vai ser utilizada também na próxima aula, quando vocês verem isso para os aminoácidos. Agora sim, eu posso colocar a escala de pH aqui embaixo. Então, essa escala de pH permite você enxergar uma coisa importante. Esses pKas é exatamente o pH onde a concentração deste, que é o ácido, e a sua base conjugada são iguais. Então, o pKa é a concentração em que ocorre igualdade entre as concentrações do ácido e da base conjugada do equilíbrio ácido-base. Então, eu sei que para chegar nisso daqui, basta ter essas duas concentrações iguais. Eu posso raciocinar assim. Se eu quero preparar uma solução pH 4,76, o que eu faço? Procuro numa tabela, encontro um ácido que tem esse pKa e misturo concentrações iguais do ácido e da sua base conjugada. O ácido é fácil, então, geralmente, ácido acético você vai comprar aí. E a base, você vai ter que comprar o sal, Então, vai ser um acetato de sódio. Mistura concentrações iguais dos dois, você tem uma solução com pH que é igual ao pKa. Então, isso é bem útil. A gente vai usar isso mais vezes. A equação de Henderson-Hasselbalch. Henderson era um pesquisador americano, Hasselbalch era um pesquisador da Dinamarca, e eles estavam querendo entender como que eu consigo calcular esse pH para uma dada mistura de ácido-base, sabendo o pKa do equilíbrio de dissociação do ácido.
Então eles partiram disso daqui, né? HA produz em equilíbrio com H+, e A-. Mas é óbvio que eles não queriam ficar restritos só ao pKa, né? Que a curva de titulação mostrava. Eles queriam calcular em qualquer ponto da trajetória da titulação qual que é o pH, qual que é a concentração de cada espécie. Então foi um desafio e tanto. Mas eles fizeram o seguinte para resolver isso. Calcula o K. Então a gente já sabe. Produto por reagente. Concentração de H+, A- por HA. E aí eu quero saber a concentração de H+. Então vou dar uma olhada nisso daí. Isolo o H+. O que ele fez? Ele passou isso para cá multiplicando e passou o A- para lá dividindo e isolou o H+. E depois inverteu a igualdade. Então H+ igual a Ka, concentração de H dividido por A-. Em seguida, eu não trabalho com esses valores, que são valores muito altos. Então a gente vai aplicar o operador menos log de ambos os lados. Então menos log de H+ é menos log de H+ aqui, menos log de K. Percebe que aqui eu teria que abrir um parênteses, né? Menos log de K vai ser menos log de Ka menos log de H com a menos. Por quê? Porque o logaritmo do produto vai virar logaritmo da soma. E aí você tem isso. Em seguida, você converte, né, o operador menos log dando o valor mais simples de representar, que é o P. Então eu vou ter pH igual a pKa menos log de concentração de H por A-. Finalmente, eu inverto isso daqui. Eu vou inverter esses dois para poder alterar esse sinal de menos. E eu chego na equação de Henderson-Hasselbalch. Então, o que isso mostra para você é que o pH em qualquer ponto da curva, ele é o pKa mais o logaritmo da razão entre a base conjugada e o ácido. O ácido completamente dissociado. Então, com isso você calcula o pH em qualquer ponto. Determine a concentração de ácido e base conjugada da máxima capacidade tamponante. Não vale olhar aqui, né? Não faz sentido. Você vai ter que fazer isso daqui, ó, teoricamente, trabalhar com essa equação. Em seguida, escreva um procedimento geral para preparar um tampão nesta região. Eu quero um tampão pH 4,76. Como você faz? Bom, desenvolvendo a equação, quando pH é igual a pKa, eu tenho o que é considerado a máxima capacidade tamponante. É exatamente esse ponto aqui. Esse é o nome dessa região. A região de máxima capacidade tamponante. A definição dessa região é essa daí. Então, esse é igual a esse, então corta lá, espaço para lá vai dar 0. 0 vai ser igual log de A menos dividido por HA. 10 elevado a 0 é isso. 1 é isso. Tá aí. Concentração de A menos igual a concentração de H. Então, eu demonstrei, usando a equação de Henderson-Hasselbalch, que esse ponto aqui é quando a concentração do ácido é igual à concentração da base conjugada. Isso é ótimo, porque o teórico, ele conseguiu deduzir o experimental. Então, deve ter sido uma grande felicidade quando eles chegaram nisso daí. Então, essa relação é importante agora, né? Se eu sei que quando eu faço a equivalência dessas duas concentrações eu tenho pKa, eu consigo fazer qualquer tampão. Basta ter concentrações, eu posso ter um armário com vários ácidos, várias bases, eu pego aqueles dois, cuja combinação vai dar o pKa do meu interesse. Isso tudo está tabelado numa tabela, né? Agora, como é que se faria isso, né? Então, primeiro você prepara soluções do ácido da base conjugada para o pK que você quer. Então, você olhou lá o ácido acético, né? 4,76. Então, você pega ácido acético, acetato de sódio. Combina os volumes adequados para obter equivalência molar e completa o volume desejado, geralmente 1 litro. E está pronto. Então, é muito fácil. Ninguém usou pHmetro aqui.
Bom, então, agora, o que se sabe disso é que, com a equação de Henderson-Hasselbalch, eu consigo determinar o pH em qualquer ponto daquela curva. 2. Se pH é igual a pKa, então a concentração de ácido é igual à concentração de base. Então, isso permite que eu faça soluções tampão para cada um desses pKs. Para esse, qualquer um. Basta ter o ácido e a base conjugada, concentrações iguais, dá isso daqui, para o primeira desprotonação do ácido fosfórico. Ou basta ter ácido carbônico e bicarbonato de sódio, que eu tenho isso daqui. Bom, isso é relativamente tranquilo aí, né? Uma vez que você sabe essa relação. Outra coisa que isso aí vai mostrar para você é que a concentração de HA, à medida que é titulada naquela curva, ela diminui e a de A- aumenta. Por que ocorre isso? Bom, porque está relacionado com o Ka. É igual aquela história do KW. Então, A- e HA vão ter que se compensar para sempre dar o mesmo valor. Esse é um parâmetro importante, né? Logo, não é à toa que a concentração do tampão nunca vai ser a concentração de HA, nunca vai ser somente a concentração de A-. Se eu falo, prepare um tampão concentração tal, eu me refiro a preparar um tampão cuja soma das concentrações do ácido e da base conjugada é o valor estabelecido lá, o valor tal. Então é sempre isso. Se eu falo, prepare um tampão pH 7, prepare um tampão 0,2 molar pH 7. Então eu sei que 0,2 molar, que é esse número aqui, vai ser igual à soma desses dois. Eu não sei quanto tem desse nem desse, mas eu calculo aqui, pela equação de Henderson-Hasselbalch. E isso fica fácil para você. Então essas relações são muito úteis, muito importantes. Bom, com isso, agora sim a gente vai poder fazer algumas coisas que têm alguma utilidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está num laboratório. Esse laboratório tem um armário com vários reagentes, né? Então, a primeira coisa que se quer fazer, então você faz a iniciação científica ou mestrado, aí o trabalho exigia fazer tampão acetato partindo-se da base conjugada e do ácido. Então tá aqui. Esse é um problema que eu tirei desse livro aqui, ó. Biochemical Calculations, How to Solve Mathematical Problems in General Biochemistry, do Irving Segel. É um livro extraordinário. Então, se você quer se você ir para a área em que faz muito cálculo na parte de bioquímica, você precisa do Segel. É um livro muito bom nesse aspecto. E o problema do livro é o seguinte: eu tenho uma solução de 2 molar de ácido acético. Ácido acético representado assim, né? HOAC. E eu tenho outra solução de 2,5 molar de hidróxido de potássio. E aí ele pede, faça 5 litros de tampão acetato 0,3 molar pH 4,47. Esse é o equilíbrio de dissociação do ácido acético, né? Ácido acético dissocia em H+, mais acetato, e o pKa disso é 4,77. Opa, isso aqui já me ajudou a ver alguma coisa, certo? Eu vou querer um tampão cujo pH é igual ao pKa. Ok, em 5 litros. Só que é óbvio que está coçando em você, mas se o pH é igual ao pKa, tudo que eu preciso fazer é misturar quantidades iguais do ácido e da base conjugada. Você enxerga a base conjugada disponível? Não. Não tem aqui acetato de sódio, só tem o ácido e uma base. Então você vai ter que fazer diferente. Vamos fazer isso. Bom, primeiro eu vou partir da equação de Henderson-Hasselbalch. pH igual a pKa mais log da base conjugada dividida pelo ácido. Substituindo, esse é o pH que eu quero do meu tampão, certo? Que por uma acaso é igual a pKa, mais log disso que eu desconheço completamente. Eu não sei qual é a concentração dessas espécies nesse pH, mas é para isso que serve a equação, para determinar. E aí subtrai isso disso,
Tem alguma coisa que não está... Ah, desculpa, que é 47, né? É um pouco menor. Subtrai isso disso, vai dar menos 0,3. E isso daqui permite que você encontre uma relação entre as duas concentrações de base conjugada e ácido. Então, 0,3 abrindo log, né? 10 elevado a menos 0,3 igual a isso daqui. Calculando o valor lá, você vai ter que esse valor corresponde a 0,501, que é igual a concentração de base conjugada dividido pelo ácido. Esse é o valor dos dois. A outra, mas isso daqui é um sistema de uma equação, duas incógnitas. Não serve para nada. Eu tenho que ter um sistema de duas equações, duas incógnitas. A outra relação que eu tenho é aquela relação que diz que a concentração do ácido mais a concentração da base conjugada somados são a concentração do tampão. No problema, a concentração do tampão era 0,3. Então, agora sim eu tenho duas equações, duas incógnitas. Então, resolvendo aí a álgebrazinha disso, eu vou chegar que a concentração de ácido acético é 0,2 molar e a concentração de acetato 0,1 molar. Pronto. Sabendo isso, eu consigo preparar. Então, ácido acético, eu vou protonar ele em H+, e acetato menos, certo? Bom, eu quero chegar nessas concentrações aqui, deste e desse. Como que faço? A primeira coisa que eu vou pensar é, no início, vamos imaginar que eu tenha lá, vou preparar minha solução num balde de 5 litros, era 5 litros que ele mandou preparar. Então, eu posso fazer o seguinte, no início, eu vou jogar só o ácido. Como eu sei que a soma disso tem que ser 0,3, eu jogo 0,3 molar de ácido. E não me preocupo, porque depois eu vou titular isso daqui de forma que eu gere o acetato. Então, eu jogo 0,3 molar lá. Isso no início. E no fim, né, lembrando, né, só deixar bem claro, né, esse 0,3 está aqui, né, que é a soma desses dois aqui. Tudo bem? Aí, e vem exatamente do problema aqui. Depois, o que acontece? Ao final, eu tenho que ter isso, que foi o calculado. Eu vou ter que, no equilíbrio, isso é fora do equilíbrio, eu vou ter 0,2 de ácido acético, 0,1 de acetato, e aí, como é 1 para 1, né, molar, aqui eu vou ter 0,1 de H+. Né? Então, já que se formou 0,1 desse, vai ter que ter formado 0,1 de H+. Então, essa é a situação final do meu problema. Bom, com isso, eu já sei o que eu preciso fazer. Eu sei que eu tenho que preparar essa solução inicial, que é 5 litros de uma solução 0,3 molar de ácido acético, a partir de ácido acético 2 molar que ele me deu. E logo que eu colocar isso daqui, eu vou jogar KOH para neutralizar ele e trazer 0,3 para 0,2, certo? A pergunta é quanto que eu vou colocar de KOH? O KOH ele é uma base forte que vai neutralizar isso. O OH- daqui vai neutralizar esse H+. E eu já sei o quanto. É exatamente a mesma concentração de acetato. É 0,1 molar. Então, eu tenho que neutralizar esse 0,1 com KOH 2,5 molar. Então, vamos fazer essas contas. Primeiro, eu vou calcular para o ácido. Então, usando a equação de concentração C1V1 igual a C2V2, a concentração inicial ela vai ser 2 molar, que é o meu estoque. V1 é quanto que eu vou pipetar dele no balde de 5 litros. 0,3 molar é a minha concentração inicial lá de ácido acético em 5 litros, que é o balde. Então, fazendo a continha aí, né? Lembrando que eu tenho 2 molar de HOAC, que é o que ele me fornece. Eu vou chegar a 750 ml. Então, isso aqui é fácil, né? Isso aqui vai dar 0,75 litros, eu já converti para ml. Só multiplicar por 1000. Agora, né, só retornando. Então, indica que eu tenho que pegar o meu balde grandão de 5 litros e jogar 750 ml disso. Com isso, eu teria 0,3 molar do acetato inicial. Esse acetato vai ser neutralizado com KOH, que é para tirar esse H+, que vai ser formado aqui para produzir o acetato.
Então vamos lá, vamos calcular quanto de KOH. Molaridade igual ao número de mols dividido pelo volume. Então a molaridade, que é aquilo que eu gostaria, né, de neutralizar, é 0,1. Isso é o que eu vou ter de H. Eu preciso saber, na verdade, quantos mols que eu preciso neutralizar. Então, a molaridade é 0,1 em 5 litros e o N é que é o que eu quero calcular. Então, N em 5 litros é 0,1. O N vai ser isso multiplicado por isso, meio mol de H+. Bom, molaridade igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, agora, o que eu vou fazer? A minha solução estoque de KOH é 2,5 molar, mas eu já calculei o número de mols que eu tenho que ter equivalência, uma titulação e equivalência. Então, eu sei que eu tenho que ter o mesmo número N de mols de KOH para neutralizar esse ácido. Então, com KOH 2,5 molar, qual é o volume desse KOH que eu tenho que pipetar para obter meio mol? É essa a pergunta que está sendo respondida aí. E aí você calcula, vai dar 200 ml de KOH 2,5 molar. Então, voltando ao problema. Dado uma solução de 2 molar ácido acético e de 2,5 molar KOH, faz 5 litros de tampão acetato 0,3 molar, pH 4,47. Bom, para resolver isso você precisa adicionar 750 ml de ácido acético 2 molar, 200 ml de KOH e completar com água para 5 litros. Ninguém encostou um dedo num pH-metro aqui. E com isso você fez uma solução tampão. Isso poderia ser feito assim, certo? Partindo das soluções, ou poderia ser feito partindo do ácido acético que você vem na forma de uma garrafa, um líquido, você prepara a solução dele, ou o KOH vem na forma de sólido, né? E você pode dissolver o sólido. Então aqui no caso a pessoa deu sorte, estava pronto. Mas em geral, ninguém pega um hidróxido em água pronto. O correto é você fazer no dia. Se você pegar um hidróxido pronto para fazer uma coisa sua, você cometeu um erro. Isso daí vocês podem pesquisar para saber por quê. Tampão imidazol partindo somente da base. Essa é outra situação, então a gente vai fazer agora um tampão imidazol e no armário só tem a base conjugada, né? No problema anterior só tinha o ácido, agora só tem a base conjugada. Tá aí imidazol. Essa é a estrutura do imidazol. O imidazol ele é uma base, então ele tem aqui esse par eletrônico, então ele consegue ser um aceptor de prótons, certo? Por causa desse par eletrônico aqui. O pK dele é 6,95, 25 graus Celsius, e essa aqui é a massa molecular, 68,08 gramas por mol. Vamos preparar, né? Agora, vamos ver se você consegue saber exatamente o que é que tem que preparar. Então, usando a equação de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pK mais log de A menos sobre HA. Então, minha primeira pergunta é, qual é o pH da solução que eu tenho que preparar? 7,2, certo? Então, isso está aqui, ó. Então, não dei no enunciado, então você tem que adivinhar. Está aqui. Claro, na vida prática, ninguém tem que adivinhar nada, mas acho que é bom para você analisar como está a sua atenção em relação ao entendimento do conteúdo. Então, se você enxergou que 7,2 é o pH que quer se chegar, então tá bom. Então, eu consigo colocar 7,2 aqui, igual a 6,95, que é o pK, mais o log dessa fração, que eu desconheço a concentração dos seus componentes. Com isso, eu obtenho aquelas dois sisteminhas de duas equações, duas incógnitas. 10 elevado a 0,25 vai ser igual a concentração de A- sobre HA e a concentração da base conjugada mais a concentração do ácido é igual à concentração do tampão. Então, isso mostra que o que nós queremos preparar é um tampão 1 molar. Então, você já sabe qual é o pH e você já sabe qual é a concentração do tampão. É um tampão bem concentrado, mas é útil. Porque às vezes você prepara um tampão molar e aí você pode preparar todos os outros abaixo dele. Hoje eu preciso de um 20 milimolar. Você dilui
eu preciso de 100 milimolar. Você dilui 1 molar que já está pronto. Então essa é uma estratégia possível. Você pode fazer o diluído direto, mas você pode fazer o concentrado e usar ele ao longo do tempo. Então, resolvendo essa equaçãozinha aí, com a devida álgebra, você vai chegar que a concentração de A- é 0,064 molar e de HA 0,35 molar. Então, eu tenho que ter isso daqui, mas eu só tenho a base, eu só tenho A-, eu não tenho ácido. Da base é fácil, né? Você usa molaridade, é o número de mol sobre volume lá, e um pouquinho mais de matemática para saber quanto disso que você vai pesar, né? O H que é um pouco mais difícil. Aqui está o imidazol. Eu vou jogar ele em água. Esse par eletrônico aqui do nitrogênio, ele é um aceptor de prótons. Então ele vai querer esse próton aqui da água. Esse cara é muito eletronegativo, então ele não vai ficar nem um pouco incomodado em guardar o elétron para ele, produzindo imidazolium, mais OH-. Então essa é a reação do equilíbrio quando você dissocia o imidazolium ou quando você hidrolisa o imidazol. O que é hidrolisar? Quebrar a água, né? Então a água foi quebrada. Uma parte da água está aqui, H+, e outra parte está aqui. Então essa reação é chamada hidrólise. Bom, no começo, o que eu vou fazer? Bom, eu sei que meu tampão, a soma das concentrações de base do ácido tem que ser 1 molar. Então no começo eu peso isso daqui é um pó, né? São floquinhos, parece aveia em flocos grandes, mas ela é mais translucente, né? Óbvio. E aí você pesa 1 molar disso e joga lá no seu balde lá. E a concentração das outras coisas vai ser 0, porque você não adicionou nada. Vai adicionar água lá, para ver o que acontece. No final, isso aqui é o que aquele cálculo da equação de Henderson-Hasselbalch mostrou. Eu vou ter que ter isso daqui, 0,64 de base, e 0,35 de ácido. E vou formar 0,35 de hidróxido. É óbvio que isso daqui gera isso, e esse estão na relação de 1:1. Significa que quando eu colocar isso no começo e jogar água, eu vou começar a ter essa protonação. Mas para parar aqui, 0,64, 0,35, devo consumir o 0,35 molar de OH-. Então essa que é a ideia do problema. Bom, então só lembrando para quem esqueceu, esses valores aqui, 0,64, 0,35, vieram da equação do Henderson-Hasselbalch. Bom, esse cara aqui, então, como ele está trabalhando? Ele está trabalhando como uma base de Bronsted-Lowry, certo? Isso aqui também é importante você lembrar, né? Se ele é um aceptor de prótons, ele é uma base. E esse aqui é o seu amigo ácido conjugado. Nós só dispomos da base. E isso daqui tem que ser neutralizado para poder chegar na condição final. E a gente vai neutralizar com um ácido forte, 100% que se protona muito bem, como HCl. Vamos fazer a conta aí. Quando você pega a garrafa de HCl, você vê que vem escrito o seguinte: HCl está a 37%. Ixi, o que eu faço? A massa molecular é 36,46 gramas por mol. E a densidade é 1,18 gramas por ml. Então significa que eu tenho, para cada massa, para cada ml pesado, cada mililitro pesado de ácido, eu tenho esse tipo de massa aqui. E dessa massa, apenas 37% corresponde a HCl. O resto é água. A água foi utilizada para dissolver isso. Então, eu tenho que determinar qual é a concentração molar de HCl para eu poder fazer a solução que vai neutralizar o OH da hidrólise do imidazol. Então vamos lá, partindo da densidade, né? 1,18 gramas por ml. Então isso aqui eu sei que é o HCl.
1,18 gramas da solução da garrafa de HCl está presente em 1 ml dessa solução. Bom, eu não quero gramas por ml, eu quero mol por litro, certo? Então, uma primeira providência é colocar litro aqui. Então, eu sei que 1000 ml corresponde a 1 litro. Então, isso aqui se chama análise dimensional. Professores de química devem ter ensinado isso. Então, isso está dimensionalmente correto. Com isso, eu corto essa unidade, os ml aqui, foram embora e ficou gramas por litro. Preciso colocar o mol. Mas eu sei que 3,46 gramas corresponde a 1 mol de HCl. E aí, se eu multiplico isso por 37%, eu tenho a concentração de HCl. Por que eu tenho que multiplicar por 37%? Porque isso daqui, nesse ponto, eu tenho, né? Corta grama com grama, vai ficar mol por litro. Eu tenho a concentração molar desse HCl aqui, 1,18 gramas por ml. Mas desse 1,18 gramas, somente 37% corresponde a HCl. Então, eu tenho que aplicar esse fator. E aí dá que a concentração é 11,97 molar. É muito útil isso. Você vai precisar dessa conta no futuro. Bom, agora eu sei que molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. 11,97, que é a molaridade disso, vai ser igual a 0,35, que é o número de mols de OH formados na hidrólise da água na presença de imidazol. E aqui é o volume de HCl que eu preciso pipetar para neutralizar os 0,35 mol de OH menos produzido. Então, esse volume de HCl que eu tenho que pipetar é 29,24 mililitros. Né? Então, esse valor, no caso, quando você fizer a conta aqui, sai em litros, né? Porque o volume é sempre em litros, mas eu já transferi para mililitros, que é aquilo que você mede na proveta. Ok, então como que se faz um tampão imidazol pH 7.2, 1 molar, 1 litro desse tampão? Bom, primeiro você pesa 68,08 gramas de imidazol, que é 1 molar, certo? Adiciona 29,24 ml de HCl, e aí você já vai, com isso, né, formar lá aquela quantidade adequada no ponto final do equilíbrio e completa com água para 1 litro. Acabou. Então você prepare isso daí e isso vai atingir o equilíbrio e deixar as coisas daquela forma. Dessa forma você preparou um tampão imidazol, pH 100.2, 1 molar, com 1 litro, pode preparar qualquer concentração abaixo disso e o pH-metro ficou guardado dentro da caixa. Último, tampão X, partindo somente do ácido. É muito parecido com o outro, mas é que o outro era uma solução. Eu resolvi fazer uma última continha aqui, partindo de um pó. Então, X pode ser um pó. Né? Então, essa é a estrutura do X. Então, X aqui, você vê que ele tem um grupo ácido aqui, certo? Ligado nesse sulfato aqui. Esse SO3- aqui. E aqui você tem um outro grupo protonável, esse H com um par eletrônico livre. Então, esse aqui é um nitrogênio fazendo 3 ligações e tem um par eletrônico que pode protonar aqui. Vamos lá. X significa ácido N-ciclohexil 2-aminoetano sulfônico. A massa molecular é 207,3 gramas por mol. E o que eu gostaria de fazer é 100 ml, não é 1 litro, 100 ml de um tampão X, 1 molar, pH 10. Geralmente esses tampões 1 molar a gente não faz 1 litro, faz uma quantidade pequenininha, porque você vai diluir ele para uma concentração menor, então você não precisa fazer muito. Né? Você faz quantidades pequenas e você consegue diluir para o volume que você quer. Então, o pKa do X, que é o último dado que está faltando, é 9,3. Então, ele é muito bom. Se eu tivesse quantidades iguais do ácido e da base, né, do X de sódio e do X ácido, eu poderia automaticamente juntar as duas coisas aí, usar a equação de Henderson-Hasselbalch e produzir isso. Mas eu não tenho, só tenho ácido. Então, vamos usar essa equação. pH igual a pK mais log de A- dividido por HA.
10, que é o pH desejado, igual a 9,3, que é o pKa, mais log da concentração de A-, dividido pela concentração de HA. Então, 0,7, isso menos isso, né? Vai ser igual a isso daqui. E essa é a segunda equação que diz que a concentração total do tampão é a soma das concentrações parciais do ácido e da base conjugada. Duas equações, duas incógnitas, resolva esse sistema e encontra esses valores aí. Aqui só faltou unidade, né? É molar, molar. 0,166 molar de HA e 0,833 de A-. Bom, eu quero fazer apenas 100 ml disso. Eu sei que 207,3 gramas, se eu dissolver isso em 1 litro, eu tenho 1 molar. Como eu quero 100 ml, basta andar uma casa na vírgula aqui. É um décimo, né? Esse aqui, o 100 ml é um décimo disso, então vou pegar um décimo dessa massa. Então 20,73 gramas é o que eu vou usar do ácido que eu tenho. E vou adicionar alguma base para poder ajustar o pH para produzir essa diferença de concentração das minhas espécies. Essa equação é de dissociação de um ácido fraco padrão. Eu não vou desenhar o X, eu vou fazer... No imidazol é pequenininho, dá para fazer. O X é mais complicado, então resolvi fazer assim. Isso vale para qualquer coisa que você tratar. Então, no início vai ter o quê? 1 molar de X, 0,0 das outras espécies. No final, eu vou ter isso daqui, 0,16 do ácido, 0,83 da base conjugada e formarão 0,83 de H+, que eu tenho que consumir isso daqui. Eu tenho que tirar isso daqui para ter esses caras aqui. Então, como isso é H+, eu vou ter que consumir com uma base OH-. Então, aqui estão de onde eu tirei esses valores, né? Isso veio da equação de Henderson-Hasselbalch. E vou consumir o ácido formado, H+ aqui, com 0,83 mols de NaOH. Então, eu tenho equivalência de coisas aqui. Esse consome esse e forma água. Então, não afeta a minha solução. Bom, lá no armário tinha NaOH. A massa molar do NaOH é 40 gramas por mol. Então, peguei 40 gramas, dissolvi em 1 litro, preparei NaOH 10 molar. Quanto desse NaOH que eu preparei eu preciso? Bom, eu preciso disso daqui, né? 0,83 mols. Molaridade igual ao número de mols sobre volume. Então, 10 molar do NaOH que eu preparei igual ao número de mols de H+ que eu quero neutralizar dividido pelo volume. Isso me permite calcular o volume de NaOH que será adicionado, 8,3 ml. Né? Então, veja bem. Na equação da molaridade, o volume é sempre em litro. Então, isso aqui é o volume que eu preciso para adicionar para 1 litro, 0,83 litro. Mas para 100 ml, que é um décimo desse volume, você tem que ajustar o zero para chegar no 8,3. Muito cuidado. A equação da molaridade é número de mols, volume em litro. Senão você vai se confundir aqui. Bom, para finalizar, eu quero fazer uma solução tampão de X 1 molar pH 10 em 100 ml, pK do X 9,3. O que eu faço? Primeiro eu peso 1 molar de X, o pó, e jogo no balde. Depois, adiciono 50 ml de água. Nossa, para que é isso? Bom, eu não quero esse pó ali para receber o NaOH direto em cima dele. Às vezes dá umas reações estranhas. Então, eu preferi dissolver o ácido em água. Deixar ele bem solvatado, acomodado. Aí sim ele recebe a base. Os 8,3 molar de NaOH. Eu não queria que tivesse qualquer... Em geral, o X não vai ter nenhum problema, né? Mas vai que no caso desse aqui não, mas às vezes você tem uma espécie que tem alguma coisa que parece que pode abrir o anel, você não quer alterar isso daqui. Então adicionei a base. Depois é só completar com água para 100 ml. E aí está pronto o tampão. E ninguém usou o pHmetro.
Então, a conclusão dessa história toda é, com a equação de Henderson-Herschel-Belk, e saber que a concentração do ácido mais a base conjugada é igual à concentração do tampão, e mais um pouquinho dessas fórmulas de molaridade, normalidade, você consegue fazer qualquer tampão, desde que no armário tenha os reagentes adequados. A minha recomendação, se você vai trabalhar com alguém, sempre compre o ácido e a base conjugada. É mais rápido, é mais fácil. E tenha vários tipos de ácido e base conjugada para você não ter que ficar fazendo essas contas. Você só fala assim, mas eu quero um tampão pH 4.3. O ácido acético tampona em pH 4.7. Tudo bem, eu tenho aqui ácido acético, o sal e o acetato de sódio, eu tenho ácido acético. Eu faço tampão pH 4.7, porque isso está bom demais para mim, está perto da região. Se eu quiser, eu dou uma acertadinha lá na equação para ficar exatamente 4.3. Mas em geral, lembra que tampão, né, ele tem que tamponar em mais ou menos 1, e 4.7, que é o pK do ácido acético, está dentro do mais ou menos 1. Então, essas são coisas que você pode fazer, que é mais fácil. Se não tiver, só tiver só o ácido, só a base, você consegue fazer com essas equações. Na próxima aula, nós veremos o conhecimento de aminoácidos que requer isso. Requer entender um pouco de titulação e da interação dessas coisas com a água. E assim concluímos a parte da água.